Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública. Nosso convidado hoje aqui no estúdio é o Coronel Cláudio Vitor, falando sobre o plano de segurança, o plano integrado aqui para a nossa região. No bloco anterior ele já detalhou como é que vai ser. Você que está acabando de ligar o seu televisor agora, acabou de chegar, você ainda vai acompanhar bastante discussão sobre Uberlândia. Coronel, uma outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, principalmente na semana que passou, a gente teve uma situação aqui muito delicada aqui no bairro Moarama, cerca de 12h30, mais ou menos, um horário em que tem muita gente, tem aluno entrando na universidade, aluno saindo da universidade, pacientes chegando ao hospital de clínicas, ao hospital do câncer. Os bandidos estavam aguardando uma médica, pelo levantamento que foi feito, ela voltar, ela estava trabalhando no HCA, no hospital do câncer, voltar para pegar o carro dela para eles abordarem. E justamente no mesmo momento havia uma viatura da Polícia Militar já patrulhando a região e de olho neles. A informação que nós obtivemos foi essa. E quando resolveram abordar, conseguiram impedir um crime que estava vias de fato para acontecer, mas houve uma reação dos bandidos. Sim. Aquilo chamou muita atenção, coronel. Os bandidos estão muito ousados, poderia dizer assim? O indivíduo, diante da situação de enfrentamento com a Polícia Militar, alguns se rendem naturalmente, e outros enfrentam. Agora, quando o bandido escolhe enfrentar o policial militar, ele tem que entender que a prisão ou até mesmo a morte é uma opção. Das duas, uma. E ele está fazendo essa opção. Então, a nossa orientação aqui com relação aos militares da região é que se tiver que enfrentar, é para enfrentar mesmo. O marginal, o bandido, ele tem que ter ciência que ele não pode peitar o Estado. O policial militar é o Estado encarnado. E se o policial militar tomba, fragiliza o Estado. Nós somos o último escudo entre o cidadão de bem e o malfeitor. E nós temos o nosso compromisso, na nossa formatura, sob um princípio ético, de defender, até com o sacrifício da própria vida. Ou seja, nós somos combatentes. E nós vamos, o tempo todo, defender a população de bem. Então, isso realmente aconteceu e, se precisar, acontecerá outras vezes. Nós sabemos, coronel, somos a favor, a sociedade inteira age dessa forma. Quem estava lá, e eu fui fazer a reportagem, eu vi a sociedade, os alunos, a comunidade ali ficou muito grata ao que aconteceu, o trabalho que foi feito pela polícia. Mas não deixa de ser uma situação de risco, Nós pensamos, se a gente fizer a contabilidade ali entre tiros disparados pelos policiais e pelos bandidos, porque o bandido, creio eu, a minha lógica, os policiais disparam com o alvo certo, no bandido. O bandido, ele quer atirar para acertar o policial, quem estiver passando, para ele tentar tirar a atenção dele e fugir. Não é uma situação de muito risco, coronel? É uma situação de muito risco, é o que eu falo, volto a dizer, a questão da nossa legislação que é extremamente fraca nesse sentido. O marginal, ele atua com total liberdade de ação, do seu ponto de vista de resultado. Inclusive, depois que ele pratica o ato, o resultado em si, pode até ter uma pena, assim, muito... aquém do que baixa, esdrúxula mesmo, pode usar a palavra. Esdrúxula, Sendo que o militar é diferente. Ele atua sob um princípio regulamentar, sob um aspecto normativo penal, inclusive sob o ponto de vista de resultado na sua própria carreira, e ainda a questão da defesa da sua própria vida. Então, é muito diferente. E do cidadão que está perto ali exatamente. Também. Então, as regras, sob o ponto de vista de atuação, são muito diferentes. Um não tem nenhum regramento. E lá na frente, leniência da legislação. Do lado de cá, eu tenho um profissional de segurança pública, pai de família, agente público pago pelo Estado, pelo cidadão de uma forma geral, em que ele é submetido a uma série de regramentos que a atuação dele vai implicar posteriormente a reprimenda desse defensor da sociedade. Então, nós temos que mudar esse jogo. Nós temos vários países do mundo em que atirar em um policial militar é punido com pena de morte. Não é o caso do Brasil, porque a nossa Constituição nem permite esse tipo de emenda constitucional. Não há a figura do retrocesso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que discutir algumas coisas, como, por exemplo, sobre o aspecto de progressão de regime, que o indivíduo, se ele praticar qualquer conduta na condição de criminoso, no livramento condicional, etc., que ele volte ao início do cumprimento de pena e essa regressão ela caia. Então, são situações que têm que ser discutidas. Dobrar-se a pena, que o indivíduo, se ele foi condenado a 30, 40 anos, que ele vá cumprir esses 30, 40 anos, não tem esse limite, e a progressão ela aconteça muito mais para frente, porque inibe esse tipo de situação. Não dá para um cidadão atirar num agente público do Estado, ficar por isso mesmo, e o agente público que atira nesse malfeitor, nesse criminoso, nesse bandido, sofrer uma investigação e pior,
haver ainda uma desconfiança de que sua ação não foi legítima. Então não é por aí, isso é inversão de valores. A sociedade ela tem que apoiar quem a apoia, e quem a apoia é a polícia, não é o marginal. O marginal ela só vem para expropriar do cidadão tudo que ele tem. O policial, ao contrário, o policial vem, mesmo numa situação de fiscalização, ações que muitas vezes criam antipatia como ações de trânsito, ele está ali para proteger. E muitas vezes o próprio cidadão brasileiro, ele pisca farol, ele avisa, coloca no WhatsApp para ter fiscalização em determinados locais. O que ele está fazendo? Ele está fraudando, burlando o próprio Estado que ele pertence. E, de certa forma, informando alguém claro, que... Nós temos, é uma coisa que eu acho muito interessante, você vai nos Estados Unidos, cada casa tem uma bandeirinha lá dos Estados Unidos, a bandeira do país deles. Aqui no Brasil a gente só usa a bandeira em época de Copa do Mundo. E olhe lá, como se futebol fosse a coisa mais importante do mundo, e não é. Então, esse pertencimento ao Estado brasileiro, esse amor à pátria, esse respeito às entidades, às instituições, nós estamos vendo no Brasil uma completa inversão de valores. Temos, sim, problemas crônicos na administração pública, em especial alguns poderes que a gente está vendo aí, a própria Operação Lava Jato expondo, né, as vísceras, né, do poder público brasileiro, mas isso não é motivo para não respeitar a instituição que é mais próxima dela, que é a Polícia Militar. Isso que o senhor tocou é um ponto dos vários que o senhor falou aí, quero chamar a atenção para um. O sujeito que foi baleado na semana que passou aqui, pelo levantamento que eu fiz, ele passou 4 vezes pelo sistema penitenciário. Foram 4 condenações em cerca de 6 anos. Ele entrou, foi condenado, entrou, cumpriu uma parte, teve a progressão, praticou o crime de novo, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. Como é que pode uma situação dessa? E aí, saiu tem pouco tempo novamente e foi pego em outra ação aqui e foi baleado. Sim, são as excrescências da legislação brasileira. Então, quando nós colocamos aqui, a gente tenta fazer um trabalho de integração entre as polícias, Poder Judiciário e Ministério Público, no momento, as ferramentas que a gente dispõe. Porque não adianta aqui culpar a PM, Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público. A gente está distrito a um sistema legislativo que é permissivo com relação a isso. O juiz ele não pode inventar norma. Se a pena é 4 anos, ele não pode dar 10. Ele não pode fazer isso. Então a gente tem discutido isso muito. Nós temos que fortalecer as instituições do Brasil. Nós temos que ter um judiciário forte, um Ministério Público forte, uma Polícia Civil forte, uma Polícia Militar forte. E como é que a gente faz isso? Mudança na legislação. Não tem outra forma. Então nós temos que ter um ciclo completo de polícia, nós temos que ter um Conselho Nacional de Polícia, nós temos que equilibrar as forças policiais no Brasil. Porque quando o senhor fala de ciclo completo, explica pra gente, por favor. O ciclo completo de polícia é aquele ciclo onde a força policial ela faz todo o trabalho. Hoje nós temos, qual instituição hoje que faz ciclo completo no Brasil? Polícia Federal. E por acaso é a instituição hoje mais bem vista pela população brasileira. Ela tem um segmento dela que é uniformizado, fardado, né, que faz operações ostensivas, as atuações de repressão, principalmente em área de fronteira, e tem também o segmento de investigação, ou seja, dentro da própria instituição, eu tenho um trabalho já que ele é direcionado tanto no aspecto preventivo quanto no aspecto investigativo, que é a repressão. Então, nós temos em Minas Gerais 853 municípios. Em todos esses municípios nós temos fração da Polícia Militar, não temos a Polícia Civil. Nesses locais, por exemplo, quando tem uma ocorrência de maior complexidade, eu tenho que entregar essa ocorrência no plantão regionalizado, ou seja, eu tenho que deslocar da cidade de Piaçu até Ituiutaba. Essa brincadeira me custa 90 quilômetros. E às vezes, dependendo da ocorrência que eu levo o agente autor na mesma viatura, eu tenho que voltar com eles porque não tem uns para retornar para a cidade. Isso é um absurdo. E a cidade fica sem policiamento, porque só tem lá só tem uma viatura naquele local de serviço, naquele momento. E são excrescências que não podem acontecer. Né? Nós temos que discutir segurança pública em alto nível, em bom tom, respeitando as instituições, mas, sobretudo, as valorizando. E a gente sabe que as pessoas que estão lá têm feito o que é possível. Não o que é necessário, mas o que é possível dentro da sua capacidade. E é esse trabalho que a gente tem feito com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com os prefeitos, que a gente não quer, de forma nenhuma, sobrecarregar os municípios. Agora, solicitar aos municípios que façam poda de árvore, que mantenham o ambiente limpo. Isso é papel do município. Eu não estou sobrecarregando ele. Se eu pego o recurso de multa, se eu tenho a delegação de competência para a Polícia Militar, para aplicação de multa, eu pego esse recurso de multa, que não está dentro do orçamento, né, da fonte de recursos lá do FPM do município, e eu gasto isso com manutenção do aquartelamento, eu gasto isso com compra de uma viatura,
eu estou potencializando a ação de segurança naquela cidade. Então, o nosso trabalho é o quê? É darmos as mãos e não simplesmente ficarmos jogando de um para o outro responsabilidade por problemas, né? O fato é que as estatísticas, normalmente, elas apontam sempre para a polícia, como se ela fosse a única responsável por colocar policial na rua em toda esquina. Isso não é uma verdade. Então, depende muito também de uma boa investigação, depende muito de um processo bem conduzido, de uma sentença que seja adequada àquele contexto, observado, óbvio, a legislação atual, né? Então, volto a frisar, segurança pública é hoje a prioridade número 1 do Brasil. Para a gente poder encerrar, coronel, está caminhando ali para o fim, os números de furtos, de roubos, nos últimos, se a gente puder comparar o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, o senhor pode já sinalizar que houve uma redução, houve melhora, principalmente nesses crimes violentos, roubo, estupro, assalto, homicídio, tentativa? Nós experimentamos no primeiro semestre um aumento desses números. E aí, agora, com as operações que nós temos feito, nós temos um descenso. Nós estávamos com a média aqui em Uberlândia, chegamos a ter 19 crimes por dia, em média, de crimes violentos. Hoje nós estamos na média de 12. Quer dizer, já é uma redução bem significativa. Nós voltamos a patamares do ano de 2012, 2011, né? Que é uma realidade, vamos dizer assim, não ideal, mas aceitável para a cidade do porte de Uberlândia, né? Se nós compararmos com outras cidades, Uberlândia é a segunda cidade do estado em população e é, em termos de taxa, a 8ª. Então nós temos, sob o ponto de vista de taxa de crime, menores como, por exemplo, Sete Lagoas, Uberaba, Contagem, Juiz de Fora e outras cidades. Então, isso para nós nos deixa numa posição, não digo confortável, mas uma posição que é pelo menos razoável, né? E a nossa ideia é que a gente possa manter em patamares que sejam pelo menos aceitáveis. Agora, volto a frisar, acredito muito nessa integração das instituições com os poderes públicos, em especial os municípios que são parceiros, porque o indivíduo, ele efetivamente mora no município, ele vive no município. E é o município a referência dele para a redução de problemas. E no caso da Polícia Militar, o seu protetor mais próximo, né? Qualquer coisa que acontece, efetivamente ele vai lembrar sempre do 190. E é para isso que nós estamos aqui. Tá bom, coronel. Infelizmente nosso tempo acabou, mas sempre que o senhor vem aqui tem mais assuntos para a gente conversar. Sim, Vou claro. marcar uma outra data para o senhor voltar aqui para a gente. Agradeço a oportunidade e voltamos a frisar. Nós estamos aqui para servir a população, acolher o cidadão de bem. Nós somos um único escudo entre o malfeitor e o cidadão de bem. E valorizem a Polícia Militar. Gostaria de mandar um abraço muito especial para toda a tropa da 9ª Região, que tem trabalhado arduamente, e dizer aos senhores que tem neste comandante todo o apoio necessário para trabalharem com muita energia, com muito vigor e, sobretudo, dentro da legalidade. Agora, a marginalidade não enfrente a Polícia Militar. Não será bom. Assim encerramos o programa de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço. Tchau.